Olá, pessoal. Olá, galera do YouTube. Estamos começando aí mais um capítulo da nossa física, né? Estudando hoje fluidos e ondas. Nós estamos estudando hoje a física 2, tá ok? Então, hoje nós vamos ver o estudo de ondas, movimento ondulatório, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar o movimento ondulatório e vamos trabalhar três simuladores que vão nos auxiliar a compreender como é que se comportam as ondas, né, no cotidiano, no dia a dia, e como é que você pode trabalhar fisicamente uma onda, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos, então, ver agora, eu vou aqui compartilhar o meu material aqui, a tela no PowerPoint. Vamos lá. Só fazer aqui o compartilhamento, tá ok? Ótimo. Então vamos ver aqui o nosso PowerPoint. Pronto, então aí está. Nós estamos trabalhando agora para o curso de licenciatura em Física do IFP, né? O curso da UAB, a Universidade Aberta do Brasil. Então nós estamos aí com a disciplina Fluidos e Ondas e hoje, né, nós vamos trabalhar o movimento ondulatório, tá ok, pessoal? E lembrando, né, quem sou eu? Professor Uchoa, né? Professor Leudimar Uchoa. E ainda lembra você, ó, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, dê seu like, tá ok? Para você receber aí informações de novos vídeos que a gente sempre vai estar gravando para você, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar a disciplina Fluidos e Ondas, né? Que faz parte da Física 2, tá? E eu sou o professor Uchoa, né? Sou mestre em Física. E vamos trabalhar hoje a aula 4, que é a aula do capítulo 16, onde nós vamos ver o movimento ondulatório, tá bom? Movimento ondulatório. Vamos lá. Bem, primeiro, ondas. O que é uma onda, né? O que são ondas? Ondas são perturbações que se propagam pelo espaço. Pode ser o espaço vazio ou pode ser um meio material, tá ok? Pode ser, por exemplo, na água, como você vê aqui a figura, ó. Quando você solta uma pedra, né, na água, ela vai proporcionar a existência desse fenômeno aí de várias ondas, né? Ou então pode ser onda aqui, como você vê à direita acima, ondas numa corda, né? Você pode dar vários pulsos, né? Perturbações numa corda e a corda vai mostrar a você, né? Várias ondas que vão acontecer. Ou então também podemos fazer ondas, né? Perturbações numa mola. Você pode fazer perturbações numa mola na direção da própria mola, né? Na direção da linha longitudinal dela, como também nós podemos fazer perturbação na mola de cima para baixo, para ela fazer uma onda, né? Característica mesmo, tá certo? Então, além disso aí, nós temos outros tipos de ondas, né? Nós temos também ondas eletromagnéticas, tá ok? As ondas eletromagnéticas, elas são produzidas por oscilações de elétrons, tá bom? E essas oscilações de cargas elétricas, elas formam um campo elétrico e um campo magnético que vão se intercalar, variando numa direção perpendicular uma da outra, tá bom? E as ondas eletromagnéticas, a gente pode lembrar também que são ondas que se propagam no vácuo, né? São ondas que também se propagam no vácuo, também, tá? Essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo com a velocidade igual à velocidade da luz, tá ok? Mas algumas outras ondas precisam de um meio material para se propagar, no caso aí das molas, no caso da água, no caso de cordas, no caso do ar, né? Eu estou aqui falando, né? A onda que eu estou produzindo aqui através da minha voz é uma onda sonora, então ele precisa do ar para poder se propagar. Ok, pessoal? Então vamos lá. Sabendo disso, vamos ao item 2. Nós vamos ver agora os tipos de ondas, como é que eles são classificados quanto à natureza, porque a gente pode classificar, pessoal, as ondas de duas maneiras, ou quanto à natureza, ou quanto à propagação dessa onda, tá certo? Então, primeiro vejamos em relação à natureza. A natureza, o tipo de onda, como é que ela é caracterizada? Ela é de que tipo? É de que natureza a onda? Então, veja, nós temos as ondas mecânicas, tá? De natureza mecânica, temos as ondas eletromagnéticas, que nós já falamos um pouquinho aí, né? E temos também as ondas de matéria, tá certo?
ondas de matéria. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Veja só, as ondas mecânicas, elas são as mais conhecidas, são regidas pelas leis de Newton, que a gente estuda na mecânica, né? Na mecânica clássica. E elas existem em um meio, ou seja, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Por exemplo, as ondas produzidas por abalos sísmicos, que acontecem na crosta terrestre e também na água, né, no mar, esses abalos sísmicos. Aí o meio material ou é o solo ou é o líquido, que é a água. Também as ondas em cordas precisam da corda para se processar. As ondas em molas, né, precisam da mola para proporcionar essa ondulação, tá? Então são ondas mecânicas. Onda na água, né, também é uma onda mecânica que precisa que a água oscile, né, vibre para poder ser produzida essa onda, tá bom? Então são ondas mecânicas, são aquelas que precisam de um meio material para existirem, para se processar. As ondas eletromagnéticas, do contrário, elas se propagam também no vácuo, né? As ondas eletromagnéticas se propagam no ar, mas também se propagam no vácuo, tá? São ondas que se propagam no vácuo. E as ondas eletromagnéticas também, elas se propagam no vácuo com a velocidade igual à velocidade da luz, que você vê aqui, ó, velocidade c, né, que é a velocidade da luz, que é aproximadamente, né, você pode, na realidade, é 299 milhões 792.458 metros por segundo, né? O valor mais atualizado aí do cálculo da velocidade da luz, tá certo? Mas a gente pode arredondar, dizer que a velocidade da luz ela é em torno de 300 milhões de metros por segundo, né? 300 milhões de metros por segundo, ou se for em quilômetro por hora, nós podemos escrever como sendo 300 mil quilômetros, quilômetro por hora não, quilômetro por segundo. Então, ela será 300 mil quilômetros por segundo, tá certo? Então, esta é a velocidade da luz, né, que é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo também. E as ondas de matéria, gente, que são usadas em laboratório. As ondas de matéria são utilizadas em laboratório e estão relacionadas às ondas produzidas por partículas. Então, partículas, prótons, elétrons, partículas alfa, beta, gama, elas produzem ondas que são ondas de matéria que podem ser analisadas pelos físicos, né, em laboratórios de física, tá ok? Bem, próximo slide. Agora vejamos a classificação das ondas quanto à propagação. Como é que as ondas se propagam, né? Como é que elas podem ser denominadas de acordo com a propagação delas? Vejamos. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte, que uma onda, quando está se propagando, ela seria uma onda progressiva, né? Ela está progredindo no espaço aí, em um meio qualquer, tá bom? Então, vejamos aqui, olha só, pegando a figurinha ainda, né, das ondas transversais, nós temos aqui, ó, são dois tipos, basicamente, da classificação de ondas de acordo com a propagação. Nós temos ondas transversais, aqui está, ondas transversais, olha o exemplo. Essa corda aqui que a gente faz vibrar, né? Está presa na parede, né? No armador, e a pessoa com a mão, fazendo a mão subir e descer, ela proporciona essa mobilidade aqui com a onda transversal, né? Com a corda fazendo uma onda transversal, certo? E essas ondas transversais, elas têm uma característica básica, é que a vibração dela é perpendicular ao sentido de propagação dela, tá certo? Aqui você vê nessa corda que a vibração está sendo na vertical e ela está se propagando na horizontal. Então, são perpendiculares a vibração e a propagação. Então, quando isso acontece, as ondas são chamadas de transversais. É o caso de ondas em cordas, né, que acontece isso, as ondas eletromagnéticas também, que nós vimos agora há pouco. E temos também as ondas longitudinais. Ondas longitudinais, veja só, são aquelas ondas em que a vibração dela é na mesma direção da propagação, ela vibra na mesma direção em que ela se propaga. Então, veja só, é esse tipo de onda que está acontecendo aqui com essa mola, né? Você vê que tem regiões da mola que estão comprimidas e outras estão distendidas. Então, a onda está se propagando aí. Ou seja, a pessoa que faz essa perturbação, ela está perturbando a mola na direção longitudinal da mola, na própria direção. Então, essa perturbação que ela faz com que o movimento da mola possa proporcionar esse tipo de onda, né? Uma onda
que a direção dela de propagação está na mesma direção de vibração, tá ok? Vamos ver bem aqui um simulador só para caracterizar as ondas transversais. Vamos dar uma olhadinha bem aqui. Rapidão, olha só. Veja só aqui. Olha só aqui esse exemplo. Nós temos aqui esse homem, ó. Esse homem proporciona aqui, ó, uma onda que está se propagando. Veja que ela está se propagando para a direita, né, na ida, certo? Se propaga para a direita e a vibração dela é na vertical, tá bom? Então, nós temos aí uma onda transversal. Na realidade, aqui é só um pulso de onda, né? Só um pulso de onda. Mas vamos ver aqui um outro exemplo. Olha só aqui. Aqui nós temos, olha só, propagação de onda, certo? Vamos voltar. Bem, então é isso. Vamos continuar aqui com nossa apresentação. Então, visto isso, diferenciando ondas transversais de ondas longitudinais, vamos ao próximo slide. O comprimento de onda e a frequência. Veja só, o comprimento de onda é a medida, né, do comprimento em que a onda vai ter desde que ela faça uma repetição, uma volta completa. Então, por exemplo, olha aqui, esse comprimento de onda a gente representa pela letra grega lambda, né, lambda, e ele vai, ó, de uma posição aqui, de um ponto, dá uma oscilação completa até outro ponto aqui. Então, nós temos aqui um comprimento de onda. Eu poderia pegar também aqui, ó, da origem desse gráfico, para uma oscilação ele sobe e desce, até outro ponto novamente aqui no eixo X. Então, bem aqui nós temos o que a gente chama de comprimento de onda. E a frequência da onda, o que é a frequência? Ora, a frequência é o número de repetições, de oscilações que a onda está dando na unidade de tempo, tá bom? Isso é frequência. Pode ser em oscilações por segundo, oscilações por minuto, oscilações por hora, tá bom? Então, isso é o que vem a ser frequência. Vejamos uma coisa. Essa onda que está sendo produzida aqui, ela tem uma amplitude, ó, na vertical, né? Que ela oscila entre um valor y máximo e um y mínimo. Então, aqui está a amplitude dela, que nós chamamos. Aqui está a crista da onda, né? Nesse eixo y. Então, veja só, toda onda ela pode ser representada por essa equação, tá? Onde você vai ter uma função y, que é da altura dela aqui, ó, a amplitude dessa onda, que ela está numa vibração, y em função do x e do tempo, que ele varia aqui, ó, ela vai oscilando nessa distância x em um certo tempo em que isso vai acontecendo, tá? E esse é o deslocamento dele, ó, o deslocamento da onda na vertical. Aqui o YM é exatamente a amplitude, né, que é a medida máxima da onda na vertical, a amplitude da onda. E essa expressão seno de kx menos ômega t vai ser o quê? O seno, tudo isso, ó, o seno de kx menos ômega t, a gente chama de fator oscilatório da onda, ou seja, essa onda aí, que nós estamos vendo, ela é uma onda senoidal. Poderia ser também uma onda cossenoidal, dependendo da função trigonométrica, tá certo? Mas nós estamos falando aqui de uma onda senoidal. E nessa onda senoidal, o ângulo aqui que nós temos totalmente, nós chamamos de fase. É a fase da onda. E dentro dessa fase, nós temos o seguinte. Primeiro, nós temos o número de onda, que é essa letra K minúscula, é o número de onda, tá? O X é a posição da onda, onde ela vai estar na sua propagação. Veja aqui o eixo X, tá ok? O ômega é a frequência angular que a onda está oscilando, quantos radianos por segundo ela está oscilando aí, é a frequência angular. E o T é o tempo, né, em que essa onda está se propagando. Então, aqui nós temos uma equação que representa a onda que vai se propagar e que nós vamos estudar agora. Ok? Vamos lá. Bem, vamos ver ainda a respeito do comprimento de onda e esse número de onda. Veja só. Esta onda que está se propagando aqui, ela é uma onda, veja o sentido dela, ela está indo para a direita, tá? Ela é uma onda que é senoidal, veja que ela é uma onda senoidal. Nós temos aqui o eixo Y
relacionando-se aqui com o eixo x, né, com a distância que a onda está percorrendo. Então, nós poderíamos representar aquela equação anterior dessa seguinte maneira, ó, que o y em função do x e do zero, ó, quando o tempo for zero, lembra da equação anterior? Vamos voltar lá, ó. Vamos voltar e ver o seguinte, que é o y em função do x e do tempo. Ó. Se o tempo for zero aqui, esse termo ômega t vai zerar também, né? Então, é isso que nós estamos fazendo lá para analisar. Então, veja, o y em função do x e zero, tá? Que é no instante inicial que a onda está sendo produzida, nós vamos ter o y máximo multiplicado pelo seno de kx menos ômega t. Só que o menos ômega t zera, né? Porque o tempo é zero. Então, sobra esse seno de k vezes x, né? Sabendo disso, nós podemos, então, fazer o seguinte, pegar um outro momento dessa onda e observar o seguinte, que esse y máximo vezes o seno de kx1 para uma primeira posição aqui, ó, digamos, nessa posição x1 aqui, que a gente queira analisar, eu vou ter o seguinte, que o y máximo vezes o seno de kx1 será igual a y máximo vezes o seno de k vezes x1 mais lambda, ou seja, eu estou comparando aqui uma posição inicial, tá, do ponto com uma outra posição após um período igual a t, onde nós vamos ter aqui o comprimento de onda lambda, ó, com um período desde esse ponto até esse outro ponto, ó, o x1 mais lambda nós vamos ter em um período. Aí nós vamos ter a função sendo aqui igualada porque esse y, veja que esses dois pontos estão aqui em uma mesma posição na vertical y. Então, por isso eu posso igualar esse termo com esse outro termo. Ao igualar esses dois termos, eu percebo que eu posso eliminar aqui, né, botar o k para dentro do parênteses. Aí nós vamos ter que esse termo da esquerda será igual a ym vezes o seno de kx1 mais k vezes lambda, certo? Sendo assim, a gente percebe o seguinte, que comparativamente, pegando essa equação com a da esquerda, ó, esse termo bem aqui totalmente, ele é o da esquerda, e esse outro termo, k lambda, né, k vezes lambda, ele é um termo que apareceu devido a uma oscilação que a onda deu, uma oscilação, veja bem aqui, ó, desde ponto que era x1 até esse outro ponto, que é x1 mais lambda, e nesse termo daqui para cá, o sistema deu uma oscilação, né? Se ele deu uma oscilação corresponde, comparando com o movimento circular, uma oscilação corresponde a uma volta completa na circunferência. E essa volta completa na circunferência corresponde a quantos radianos? Vai ser 2π radiano, tá certo? Então, com isso, a gente pode dizer que esse k vezes lambda, ele é igual a 2π radiano. Isolando o k, nós vamos dizer que esse k será igual a 2π dividido pelo comprimento de onda, ok? Então, esse k é chamado de número de onda. Número de onda é o k. Você pega 2π dividido pelo lambda, que é uma volta completa, né? 2π radiano dividido pelo comprimento de onda, né? O comprimento de onda, nós vamos ter esse k. E esse k é chamado de número de onda, tá ok? É o número de onda. Se eu tiver um elemento, se for agora, por exemplo, duas voltas, aí nós vamos ter 4π, né? Dividido por lambda, eu vou ter o k igual a 2, né? O k igual a 2, porque cada 2π sobre lambda é k. Se eu tiver duas voltas, aí eu vou ter o número de onda, quer dizer que eu já tenho duas ondas se processando, tá ok? Bem, agora vamos falar do período, frequência angular e a frequência em si, né? Veja só, aqui nós temos uma onda, né, se propagando de acordo com o tempo, ó, em um certo intervalo de tempo t. Então, desse pontinho preto, no instante t1, até um comprimento de onda, no instante t2, nós vamos ter, daqui para cá, nós temos o tempo correspondente ao período. Veja que daqui para cá nós vamos ter para a onda um comprimento, mas aqui nós estamos medindo o tempo, porque esse gráfico relaciona a altura da onda, né, o eixo vertical, com o tempo. Ele não está mostrando a onda como ela realmente é, tá? Aqui nós estamos vendo só a vertical variando com o tempo. Então, para dois pontos que estão no mesmo nível, nós vamos ter o tempo, ele é chamado de período, ou seja, o período
nós podemos dizer que é o tempo necessário para uma onda se repetir, tá? Para uma onda completa acontecer, né? Um período completo acontecer, aí seria o período. Bem, continuando, vejamos, pegando lá aquela equação que o y, em função de x e t, no caso aqui está em função do tempo, ó, nós vamos ter igual ao y máximo multiplicado pelo seno de kx menos ômega t, né? Sendo assim, nós podemos dizer que se o x for zero, né? Quando o x é igual a zero, nós vamos calcular aí o y em função do tempo. Aí nós vamos ter isso aqui. Y em função de 0 e t será igual ao y máximo vezes o seno de menos ômega t. Veja que o x nós igualamos a zero, né? Se o x igualou a zero, aí vai sobrar menos ômega t. Aí você percebe aqui o seguinte, que tem uma propriedade da função trigonométrica que o seno de um ângulo negativo, ele é igual a menos o valor do seno do mesmo ângulo, tá bom? Eu coloquei bem aqui, ó. O seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa, não esqueça disso. Então, bem aqui, quando eu tenho y máximo vezes o seno de menos ômega t, eu posso tirar esse menos e botar aqui para fora e dizer que a função y, né, da onda será menos o y máximo vezes o seno de ômega t. Isso para a situação em que o x é igual a zero, né? Ou seja, bem aqui exatamente no ponto inicial, né, na origem da contagem dos tempos. Aí você tem, para essa função, você teria menos y máximo vezes o seno de ômega t. Ok? Sabendo disso, nós podemos, então, observar o seguinte, que o ômega, né, ele é 2π dividido pelo período, né? O ômega é 2π sobre o período, tá ok? E essa relação, 2π sobre o período, a gente chama de quê? De frequência angular, que lá no movimento circular uniforme a gente chamava isso de velocidade angular, tá certo? Pois bem, continuando, lembrando também da frequência em si mesmo, né? O que seria a frequência? A frequência ela é calculada, né? Por letra F, ela é o inverso do período, né? Então a frequência relaciona o número de oscilações que a onda vai dar em um certo intervalo de tempo. Se essa oscilação for uma só, aí nós vamos ter o tempo como sendo o período. Então, por isso que a gente diz que a frequência de uma onda é o inverso do período. Aí, o inverso do período, se a gente observar a equação anterior, o inverso do período é ômega sobre 2π, né? Daqui a gente percebe que a frequência angular ômega, ela será igual a 2π multiplicado pela frequência mesmo normal f, tá ok? Bem, e o que é a constante de fase, né, para uma onda, constante de fase? Observe, pessoal, essas duas ondas aqui que estão sendo produzidas. Aqui, na realidade, é a onda mesmo que está acontecendo aqui. Por quê? Porque você tem o eixo Y em função do eixo X, ó. Então, são distâncias, que é como se eu tivesse um plano vertical, né, em que a onda está pulsando. Perceba só, nesse primeiro momento, bem aqui, a onda está exatamente começando aqui do zero. Aí nós diríamos que a fase inicial dela é zero, tá? Então, ela teria uma fase inicial igual a zero. Agora, essa outra aqui, ó, no x igual a zero, onde é que ela está? Ó? Nessa alturazinha aqui, né? Se nós procurássemos dividir isso aí direitinho, nós íamos perceber que essa divisão aqui, ela corresponde a, deixa eu ver aqui, mais 1, 2, 3, 4, mais 4. Então, nós teríamos aqui, ó, essa divisão aqui, corresponde só em meio pulso de onda aqui, você teria 5 divisões, tá? 5 divisões. E aqui, novamente, nós teríamos outras 5 divisões. Ou seja, em um comprimento de onda completo aqui, eu teria 10 divisões. Então, esse primeiro momento aqui, ele é um quinto de todo esse comprimento. Ou seja, ele corresponderia a π sobre 5 radianes, seria essa fase inicial, tá? A fase inicial aí desta onda. Então, nós podemos escrever assim, ó. Toda posição vertical que a onda está, né? Posição y, ela será igual a um y máximo multiplicado pelo seno de quê? Aquele termo lá, ó, kx, né? Kx menos ômega t mais φ. Esse φ é a fase inicial. Então, nesse caso aqui dessa primeira onda, quem seria esse φ?
seria zero, porque a onda aqui está, ó, começando no ponto zero. Já para esse outro caso aqui, esse φ, ele seria igual ao ponto inicial do x, seria igual a π sobre 5 radiano, porque aqui corresponde à quinta parte, né, a quinta parte de meio comprimento de onda, tá certo? Pois bem, e a velocidade de uma onda progressiva, como é que a gente pode calcular? Ora, veja só aqui, uma onda que está se propagando, nesse momento aqui, ó, a onda verde, ó, ela está aqui, o ponto A desta onda, né, está aqui se propagando essa verde. Seria a onda, né, em função do eixo x e y, em um instante t igual a zero. Quando o tempo se passar um pouquinho, quando o tempo se passa, a onda se desloca, ó, essa crista aqui se desloca de ΔX. Ao se deslocar de ΔX, a onda se deslocou em um intervalo de tempo ΔT, então ela tem uma velocidade de propagação aqui. Ela está se movimentando para a direita, né? Então está havendo aí uma velocidade de propagação. Vamos ver aqui um exemplo de propagação que acontece também. Vamos lá. Olha só aqui, em um pequeno experimento que nós temos aqui. Olha só. Olha aí, vamos ligar aqui o sistema. E veja aí, ó, a onda se propagando, ó. Em um certo tempo, veja, nós temos aqui o y em função do y máximo, vezes o seno de ômega d. Então, essa onda aí está se propagando, e ao se propagar, você percebe aí que o movimento dela é para a direita. E não sei se você dá para perceber aqui, ó, é como se ele está escrevendo, esse lápis está escrevendo o movimento dessa onda em um papel, né, uma espécie de filme que está levando toda essa vibração que está acontecendo aí, tá bom? Então, nós temos o sistema massa-mola e ele está se movimentando aí a uma certa velocidade, tá certo? Então, é algo assim que nós estamos comentando. Vamos lá, voltar ao sistema. Bem, visto isso, vamos calcular esta velocidade desta onda progressiva. Vamos lá. Ó, primeiro, nós podemos pensar na equação geral da onda, né? Eu tenho que y, a posição vertical y da onda, né, que seria esse pontinho aqui, ele é igual a um y máximo vezes o seno de kx menos ômega t mais o φ, que é a fase, certo? Pegando essa equação aí, vamos adiante. Aqui está ela, eu repeti, o y é igual a y máximo vezes o seno de kx menos ômega t mais φ. Sabendo disso, vamos lembrar que kx menos ômega t é igual a uma constante, tá certo? Isso aqui é uma constante, é a fase da onda, tá? É a fase. Então, você tem kx menos ômega t é constante. Sabendo disso, nós vamos ter o seguinte, nós vamos pegar esse x, já que eu quero velocidade, eu vou pegar o x e derivar o x, tá? Dividir toda essa expressão pelo tempo, né? Fazendo a equação diferencial dela. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou ter o k multiplicado por x. Então, calcula a derivada. Derivada de x em relação ao tempo. Aí fica dx dt. Dx dt. Menos. Aí eu derivo também aqui, ó, em relação ao tempo. Ômega t derivando em relação ao tempo vai dar só ômega. Então, nós vamos ter a primeira derivada, se isso aqui é uma função constante, essa primeira derivada em relação ao tempo dela vai dar igual a zero, correto? Então, você vai ter k vezes dx dt menos ômega igual a zero. Com isso, nós vamos perceber o seguinte, que eu posso levar para o segundo membro, né, esse termo, aí nós vamos ter, ó, que dx dt será igual ao ômega vindo para o segundo membro dividido pelo k. Então, nós vamos ter que dx dt será igual a ômega sobre k, ou seja, isso aqui vai ser a velocidade, né? A velocidade da onda vai ser ômega dividido por k, certo? Sabendo disso, se a velocidade é ômega dividido por k, aí nós podemos, então, lembrar que dá para fazer a relação, né? Da mesma forma que a velocidade também é o comprimento de onda dividido pelo período, né? Se a gente substituir a outra relação aqui. Porque o ômega, né? Ele é 2π sobre o período. Então, nós teríamos essa relação aí para uma volta completa. Aí vai ser lambda sobre o período. Resultado.
a velocidade da onda também pode ser lambda multiplicado pela frequência, né? Então, você tem ômega sobre K, ou lambda sobre T, né? Lambda sobre o período, porque velocidade da onda seria o quê? Ó? O comprimento de onda, que é o espaço percorrido em um certo intervalo de tempo. Então, quando a onda percorre um comprimento igual a lambda, o tempo que se passou foi o período, tá certo? E também, como a frequência ao invés do período, eu posso ter lambda vezes f. Então, essa é a equação da velocidade de uma onda. Pois bem, em relação também à velocidade de uma onda progressiva, nós podemos diferenciar o seguinte, que a onda ela pode estar se deslocando no sentido positivo ou no sentido negativo do eixo. Aí, qual é a diferença que nós vamos fazer? Observe só. Quando a onda se desloca no sentido positivo, que é o que a gente estava analisando até agora, nós vamos ter a equação da onda como sendo dada por isso aqui. O y é igual ao y máximo, né, que é a altura da onda lá, vai ser o y máximo, esse y máximo é a amplitude, não esqueça, vezes o seno de kx menos ômega t mais φ, que é a fase, né, pode ser a fase aqui inicial, tá certo? Sabendo disso, então eu posso dizer que quando a onda se desloca no sentido negativo, o que que mudaria em relação a isso? Ora, o que mudaria é que ela estaria indo no sentido contrário, né? E indo no sentido contrário, olha o que que a gente vai mudar. Nós vamos dizer que a função y, a altura y, né, em função da vertical, x em função do x e do tempo, será igual a y mais vezes o seno de kx, ó. Aí nós vamos usar mais ômega t. Ou seja, quando a onda estiver se propagando no sentido oposto, né, no sentido negativo, contrário ao movimento normal que nós estamos falando, aí nós vamos mudar bem aqui, nesse termo, nós vamos botar o sinal de mais, tá? Porque vai ser o sentido oposto, né? O movimento aí retrógrado, contrário a esse. Ó. Aqui nós temos menos, e aqui nós vamos colocar mais quando ele estiver no sentido negativo. Com isso, se nós fizermos isso, nós vamos perceber o seguinte, ó, que a derivada, a velocidade, né, que seria a derivada da posição em relação ao tempo, dx dt, será igual a menos ômega sobre k. Então, vai dar negativo, certo? Se nós fizermos isso, pegando lá aquele termo. Então, fica menos ômega sobre k. Bem, quando uma onda qualquer se desloca, nós podemos considerar o quê? Nós podemos considerar isso, que a função dela na vertical, né, a vertical, a altura, a amplitude, e está em relação da posição do x na horizontal e o tempo, será igual a um h, que seria o y máximo, que multiplica o kx mais ou menos o ômega t. Veja que esse mais ou menos é porque nós vamos usar o menos se a onda estiver indo para a direita, e vamos usar o mais se a onda estiver retornando para a esquerda, ok? Esse h é qualquer função, né? Uma função qualquer aqui seria h, pode ser a função seno, cosseno ou uma outra função. Veja que até agora nós usamos no lugar do h, a gente estava trabalhando aqui a função seno, tá? Então, esse h é esta função seno, mas pode ser qualquer outra aí. Bem, e a velocidade da onda em uma corda esticada? Quando nós temos uma corda esticada, como é que é trabalhada a velocidade da onda? Vejamos, a velocidade da onda ela está relacionada ao comprimento de onda lambda e à frequência dela, f, a frequência que ela é produzida. E ela está também relacionada ao meio que possui. Nesse meio que ela está, esse meio possui massa, por exemplo, a corda tem massa, a água tem massa, a mola tem massa, tá? Então, ela depende dessa massa, a massa está relacionada com a energia cinética da onda, tá? E também depende da elasticidade. A elasticidade está relacionada com a energia potencial, logicamente, a energia potencial é elástica também, né? A energia potencial elástica. E também as propriedades dessas energias determinam a velocidade com a qual a onda passa pelo meio material. Então, a energia cinética, a energia potencial, ou seja, a massa e a elasticidade,
é que vão nos dizer como é que a onda vai se comportando no meio material em que ela está se propagando, tá certo? Bem, então veja aí, uma pessoa proporcionando aqui, ó, um pulso, né, fazendo com que essa corda possa oscilar. Ele impulsiona a corda aqui para cima e para baixo, e essa onda vai se propagando, a onda senoidal, com uma velocidade v. Então ela oscila, né, os pontos da onda vão oscilar. Semelhante ao que a gente viu aqui no experimento agora há pouco, né? Bem, sabendo disso, vamos adiante. Nós vamos agora descobrir como calcular essa velocidade usando duas coisas, tá? Nós vamos calcular essa velocidade de duas maneiras. Primeiro, usando análise dimensional e depois usando a segunda lei de Newton, tá bom? Então, primeiro, usando a análise dimensional, como é que nós calcularíamos a velocidade de uma onda? Veja só. Lembre-se que a velocidade, dimensionalmente falando, a velocidade v, que a gente bota entre colchetes, né, para representar a dimensão, a velocidade v, ela é espaço dividido pelo tempo. Então, dimensionalmente, a gente pode dizer que a velocidade é L, né, a dimensão L do comprimento, multiplicado pelo tempo a menos 1, porque o tempo não está no denominador, e o expoente dele é 1, então fica L vezes o tempo a menos 1. Essa é a dimensão da velocidade, certo? A massa específica linear do meio onde essa onda vai se propagar, por exemplo, numa corda. Uma corda tem uma massa específica, se a corda é fina, se a corda é grossa, ela tem o que a gente chama de massa específica linear, que é representado pela letra grega mi. Tá? O mi é exatamente a relação entre a massa da corda e o comprimento dela considerado. Então, massa por comprimento, L, né, nós vamos ter a massa específica. Então, a dimensão aqui da massa específica seria a dimensão de massa, a gente bota M, vezes a dimensão de comprimento elevada a menos 1, porque o comprimento está no denominador, tá certo? Então, a dimensão de massa específica é M vezes L a menos 1. A corda também, ela tem que estar tensionada, a corda ela não pode estar, digamos, folgada, ela tem que estar sob tensão. Pense, por exemplo, aí na corda de um violão, né? Que ela tem que estar bem tensionada para ser produzido um som bem legal, né? Então, a corda tem que estar tensionada e esta é dada por quê? Ó, a tensão na corda, T, né, ela é dada por uma força, né? E uma força é massa vezes aceleração. Então, você tem aqui a dimensão, vai ser a massa M, vezes o comprimento L, vezes a aceleração, o comprimento dividido pelo tempo ao quadrado. Então, fica o comprimento L vezes o tempo elevado a menos 2, tá? Então, aqui seria a dimensão da força tensora, né? A força tensora na corda, né? A corda tem que estar bem esticada. Então, você tem aí, ó, 3 elementos que a gente pode trabalhar para calcular a velocidade da onda na corda, né? Então, relacionando essas 3 dimensões, a gente chega a essa equação, pessoal. Olha só. Se nós relacionarmos essas 3 dimensões aqui, fazendo as continhas, né, nós vamos chegar a isso aqui, que a velocidade ela é igual a uma constante c vezes a raiz quadrada da força de tração, a força tensora T, ou tal, né, dividido pela densidade, que é a massa específica da corda. A massa específica linear, tá bom? Então, a velocidade é dada por isso. Esse C aqui é uma constante que geralmente ele vale 1. A gente vai trabalhar com ele como sendo igual a 1. Então, a velocidade da onda na corda, ela é basicamente 1 vezes a raiz quadrada da força de tensão sobre a densidade linear da corda. Ok? Bem, então esse C, ó, é uma constante, essa constante ela é adimensional, tá bom? É uma constante adimensional porque a dimensão da força e da massa específica aqui já dá igual à dimensão da velocidade. Bem, continuando, vamos agora ver como é que a gente pode encontrar a mesma equação trabalhando agora a segunda lei de Newton. Como é que seria? Vejamos. Primeiro vamos pensar o seguinte, olha aqui uma parte da corda onde a onda está se propagando. A corda é essa linha verde, né? A corda é a linha verde. Aí vamos imaginar, essa corda ela está em cima de uma região circular, né? Ela pode ser comparada aí com a região circular, onde nós temos aqui um elemento de comprimento da corda, ΔL,
e esse elemento de comprimento da corda ele está tensionado, sujeito à força de tensão aqui para baixo do lado direito e essa outra força de tensão igual para baixo do lado esquerdo. Então tem aí, ó, uma tensão de cada lado. E aí pegando aqui o meio intermediário, nós podemos dividir essa figura em dois triângulozinhos que teríamos o ângulo θ e θ, né? Então você teria aí um ângulo 2θ. Aqui é o raio desse círculo, né? E a velocidade da onda estou considerando, supondo que ela está se propagando para a esquerda, certo? Sabendo disso, vamos pegar a segunda lei de Newton para trabalhar. Mas antes, veja só, a força que nós vamos trabalhar aqui, a força, ela será duas vezes a projeção da força de tensão que existe aqui. Veja que essa força de tensão, por ela estar inclinada aqui para baixo, ela pode ser projetada na horizontal para a direita e na vertical para baixo. A mesma coisa aqui do outro lado. Nós podemos projetá-la na horizontal para a esquerda e uma vertical aqui para baixo. Aí você percebe que a horizontal para a esquerda, a componente horizontal para a esquerda, cancela a outra componente aqui. Então, não vou trabalhar com a horizontal, mas na vertical, sim, se eu pegar a projeção vertical, eu vou ter duas forcinhas para baixo. Por isso, ó, que a força que é feita aqui na corda, né, a força F, ela é 2, por que 2? Porque eu tenho a contribuição dessas duas forças de cada lado, então, duas vezes a projeção vertical dela, que é a força de tração, né, tensão, vezes o seno do ângulo. Como essa medida é muito pequenininha, a gente sabe que quando o ângulo é muito pequeno, o seno de θ ele é aproximadamente igual ao ângulo θ, tá certo? Então, eu posso substituir isso aqui, ó, 2 vezes a força de tensão vezes o seno de θ, eu posso dizer que é aproximadamente a força de tensão vezes 2θ, porque o 2 vai multiplicar aqui, ó, o θ, porque o seno de θ, como o ângulo é muito pequeno, quando o ângulo é pequeno, o seno é igual ao próprio ângulo, a gente aproxima. Então, vai ser a força tensora vezes 2θ. Só que 2θ eu posso calcular aqui nesse triângulo, ó, que é um triângulo, eu posso considerar esse triângulo, e o ângulo 2θ seria quem? Você pegaria aqui o cateto oposto dividido, né, basicamente pela hipotenusa, que é o raio. Então, você vai ter que 2θ seria ΔL dividido por R, né? Por que esse 2θ? Porque a gente pensaria aqui, gente, em calcular o que a gente chama de tangente. Aí, com a tangente, dá a mesma coisa. Quando você calcula cateto oposto sobre cateto adjacente, melhor dizendo, não é hipotenusa, corrigindo. O cateto oposto sobre o cateto adjacente, aí nós vamos ter a tangente. E então vou ter a tangente de 2θ. Só que da mesma forma, quando a gente tem ângulo muito pequeno, a tangente também é muito pequena, ela é igual ao próprio ângulo. Então, 2θ ele seria igual à própria tangente de 2θ. E a tangente de 2θ vai dar ΔL sobre R, porque é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Então, nós vamos ter que a força, aí a força feita, né, a força resultante aqui, que é para baixo, ela pode ser até chamada de força centrípeta, essa força, ela vai ser a força tensora vezes 2L, que é o elementozinho de comprimento ali da corda, dividido pelo raio, tá? Sabendo disso, vamos lembrar que o elemento de massa, ΔM aqui desse pedacinho da corda, ele é igual à densidade vezes o elemento de comprimento ΔL. Então, isso aqui seria a massa desse pedacinho da corda, né? Sabendo disso, vamos também lembrar que a aceleração ela pode ser trabalhada como a velocidade ao quadrado sobre o raio, ou seja, essa aceleração aí é centrípeta, né, para esse pedaço da corda que está aí se movimentando aí numa região que tem um círculo, né? Então é aceleração centrípeta. Pois bem, então, usando tudo isso, ó, lembrando a segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração, nós podemos pegar todos aqueles termos e agora unir, né? E vai ficar então assim. Vamos ter que a força de tensão vezes o ΔL dividido pelo raio será igual à massa específica linear
vezes o ΔL, que tudo isso é a massa, vezes a aceleração, que é a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Aí perceba que o raio aqui eu posso cancelar com esse outro, e o ΔL eu posso cancelar com esse. Aí nós chegamos, então, àquela equação, ó, a mesma equação da velocidade que nós vimos agora há pouco ali, que a velocidade será igual a raiz quadrada da força de tensão dividido pelo μ, que é a massa específica linear da corda, né? Então, a velocidade na corda é dada por isso aí. Então, está aí provado de duas maneiras, né? Nós usamos a análise dimensional e agora usamos a segunda lei de Newton. Pois bem, a gente percebeu que a velocidade de uma onda em uma corda ideal esticada, ela depende apenas de quê? Ó, da tensão, né, e da massa específica linear da corda. E não depende da frequência F que está produzindo a corda, tá certo? Então, a velocidade que a onda se propaga depende exatamente da tensão na corda e da massa específica da corda. E é bom lembrar também que a frequência da onda, né, a frequência da onda que está sendo produzida, ela depende da força que a produz. Então, a pessoa que está fazendo a força na corda é quem vai alterar a frequência dessa onda aí, e não alterar ali a velocidade, tá certo? Bem, lembre-se também que a velocidade é lambda vezes F, ou seja, a velocidade é o comprimento de onda multiplicado pela frequência, tá certo? Vamos agora falar a respeito da energia e potência de uma onda progressiva em uma corda. Energia e potência. Vamos lá. Vamos dizer o seguinte, ó, quando nós produzimos uma onda em uma corda, nós fornecemos energia a ela. E esta energia é transmitida pela onda sob a forma de energia cinética e energia potencial. Vamos ver bem aqui no simulador. Olha só aqui nesse simuladorzinho. Nós podemos ver isso, ó. Olha só, esse homem aqui, ele está fornecendo uma energia à corda, né? E essa energia é convertida aí direto em energia cinética e potencial, e a energia vai se propagar. Mas veja que a corda em si, ela não está mudando, a estrutura dela não está mudando de lugar. Mas ele está fornecendo a energia aqui, ó, em dois momentos, tá certo? Então, temos aí a onda sendo produzida. Vamos voltar lá. Pois bem, sabendo disso, nós, quando produzimos uma onda em uma corda, nós fornecemos energia a ela. E esta energia ela é transmitida pela onda sob a forma de energia cinética, K, e energia potencial elástica. Vamos ver aqui, ó. Olha essa figura. Quando a onda está se propagando aqui, sendo produzida com uma certa velocidade V, nós vamos ter aqui a oscilação dela. E vamos pensar aqui em um comprimento de onda lambda. Perceba só, se você pegar o mesmo elemento, ΔX, ó, o mesmo tamanho, ΔX aqui e o ΔX nesse outro momento, você vai perceber o seguinte, que aqui na região B, esse elemento ele está esticado, porque ele está ocupando o maior espaço aí. E na região A, ele não está tão esticado, certo? Então, bem aqui a gente pode dizer que na região A, ó, existe uma máxima energia cinética, tá? Máxima energia cinética, porque o sistema vai estar aí em uma alta velocidade, e também existe também, no ponto mais alto, né? Existe também uma energia potencial elástica máxima nesse ponto. Então, ele tem uma máxima energia potencial elástica aí, certo? Porque está no ponto A. Digamos assim, se você lembrar da situação em que você teria a corda esticada, né? Então, ela estaria na maior tensão dela. Então, aqui na parte mais alta. Então, ela tem máxima energia cinética e máxima energia potencial elástica. Já na região B aqui, ó, essa região B é uma região em que nós temos a energia cinética é nula, porque é o ponto em que a altura é basicamente zero, né? E a energia potencial elástica também é nula. As duas são nulas nesse ponto B, certo? Então, você tem as duas energias máximas lá em cima e aqui embaixo as duas energias nulas, tá? As duas energias nulas. Veja que aqui você tem tensões dos dois lados, ó.
Um valor do y positivo e um valor negativo. Então, eles vão se anular aqui, né? E nesse outro não, você tem o valor máximo dele aqui acontecendo, certo? A onda, ela transporta, saiba que a onda, ela transporta energia ao longo da corda. Ela não transporta matéria, só tem energia sendo transmitida. E nesse momento aqui, lembre-se, as duas são máximas, né? Energia cinética e potencial. Bem, vamos ver agora a taxa de transmissão da energia, né? Porque estamos trabalhando aí a energia e potência de uma onda progressiva em uma corda. Como é trabalhada essa taxa de transmissão da energia? Veja só, a energia cinética, ela é dada por isso, o elemento diferencial de energia cinética é dK igual ao meio de dm vezes U ao quadrado. Esse U é a velocidadezinha do elemento diferencial, um pequeno pedaço da corda, né? Então, o elemento diferencial dK é igual ao meio de dm vezes U ao quadrado. O U é a velocidade transversal do elemento da corda, tá certo? O U é a velocidade transversal do elemento da corda. Bem, então, sendo assim, a gente pode dizer que esse U ele seria a derivada parcial em relação à vertical, seria dρ y, dρ t, né? E essa derivada parcial é igual a menos ômega vezes y máximo vezes o cosseno de kx menos ômega t. Porque aqui nós estamos derivando parcialmente em relação ao y, aquela equação lá, você lembra que a equação dizia que o y é igual ao y máximo vezes o seno de kx menos ômega t? Pois é. Então, quando você deriva parcialmente para obter a velocidade, deriva parcialmente o elemento vertical, você vai ter isso, você vai ter, derivando ele lá, né? Vai ficar o y máximo, ele já é uma constante, mas você deriva internamente aqui, vai a derivada interna. A derivada de menos ômega t dt vai dar menos ômega. Aí a derivada do seno é cosseno, aí vai ficar cosseno de kx menos ômega t, ok? Então, aqui você tem a velocidade transversal, né, do elementozinho de corda pequenininho, que é dada por essa expressão aí, que é menos ômega vezes o y máximo vezes o cosseno de kx menos ômega t. Bem, podemos também lembrar do elemento diferencial de massa. dm será igual ao μ, que é a densidade linear da corda, né, de massa, vezes dx. Então, dm é igual a μ dx, né? Sabendo disso, e lembrando, né, que vimos agora há pouco, que o elemento diferencial da energia cinética é 1/2 de dm vezes u ao quadrado, podemos, então, substituir, né, esses termos e vamos ter o seguinte, que o elemento dk, ele será igual a 1/2 de u vezes dx, né, o elemento u vezes dx, estou substituindo aqui, ó, o elemento dm, u vezes dx, que multiplica menos ômega vezes ym ao quadrado, tá certo? Com isso, você vai multiplicar pelo cosseno ao quadrado de kx menos ômega t, ok? Então, vamos ter aqui que dk é igual a 1/2 de dm. Quem é dm? Estamos substituindo aqui. U dx vezes o u ao quadrado. Aí, o u ao quadrado é esse termo aqui. Vamos voltar aqui, ó. É o u ao quadrado. Vamos elevar todo esse termo ao quadrado e botar para lá. Vamos lá. Aqui está, ó. Fica menos ômega y máximo ao quadrado vezes o cosseno de tudo isso ao quadrado. O que vai dar, então? Teremos isso aqui. Pegando, desenvolvendo esses quadrados e calculando aqui, né, dividindo tudo por dt, para nós termos a velocidade, nós vamos ter o seguinte, ó, dk dt, diferencial da energia cinética em relação ao tempo, será igual a 1/2 vezes u, aí, ó, dx dt vai dar v, a velocidade, né, aqui vai dar ômega ao quadrado, repetimos, y ao quadrado, o menos foi embora, né, porque é elevado ao quadrado, aí fica esse termo todinho aqui ao quadrado. Então, assim, nós temos o diferencial da energia cinética em relação ao tempo, que será 1/2 de μ vezes v, vezes ômega ao quadrado,
vezes y máximo ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Então, aí vai ser a taxa de variação da energia cinética em relação ao tempo, certo? Essa taxa média, ó, a taxa média de variação da energia cinética será igual, a gente repete, 1/2 de μ vezes v vezes ômega ao quadrado vezes ym ao quadrado, e pegamos o valor médio do cosseno, tá? Porque você tem uma função cossenoidal lá, né? E vamos pegar o médio do cosseno ao quadrado. Pegando o médio do cosseno ao quadrado, isso aqui vai dar igual a 1/2, né? Porque lembre-se que o cosseno, ele tem um valor máximo, é 1, né? Uma unidade, é o valor inteiro. Então, a metade disso, a metade do 1, é 1/2. Aí, quando você pega 1/2 e multiplica por 1/2, vai aparecer aqui, ó, 1/4. Aí, vamos ter 1/4 de μ vezes v vezes ômega ao quadrado, vezes ym ao quadrado, que é o y máximo. Aí, assim, nós temos a taxa de transmissão da energia média, né? A taxa média de transmissão da energia cinética. Vejamos agora a potência média de transmissão da energia. Como é que a gente calcula a potência média que a corda, né, vai transmitir essa energia por ela movimentada? Então, vamos ter isso, ó. A potência média, ela vai ser igual a 2 vezes a taxa de transmissão média da energia cinética, tá? A potência média 2 vezes dk/dt médio. Isso porque, então, ó, a potência média vai ser 1/2, né? Se é 2 vezes aquele valor, lembre-se que o valor lá é 1/4 disso aqui tudo. Então, 2 vezes 1/4 vai dar 1/2, ó. Aí nós vamos ter 1/2 de μ vezes v vezes ômega ao quadrado, y máximo ao quadrado. É a potência média de transmissão da energia, tá? Vai ser 1/2 de μ, v, ômega ao quadrado, y2. Aí nós temos a potência média. Então, veja, nessa fórmula aqui, o μ e o v, eles dependem do material e da tensão da corda, não esqueça disso. Já o ômega e o y máximo, esses outros dois, eles dependem do elemento que produziu a onda, tá? Depende de quem produziu a onda. Então, aqui depende do material, ó, essa equação ela pode ser dividida em duas ideias. Os dois elementos da esquerda vão depender do material da corda. E os dois elementos da direita vão depender de quem está produzindo a onda na corda, tá? Então, esses dois elementos aqui, eles vão depender, por exemplo, imagine que eu vou fazer uma oscilação na corda aqui com minha mão. Aí, ó, eu vou fornecer o ômega e o y. Eu é que dito qual é a altura que a corda vai vibrar. Agora, o μ e a velocidade vão depender do material que a corda é feito e não da minha velocidade aqui. Ok? Pois bem, vejamos agora a equação de uma onda, né? A equação de uma onda. Quando a onda passa por um elemento de uma corda esticada, o elemento se move perpendicularmente, ele oscila, ele sobe e desce, perpendicularmente à direção de propagação da corda. Só a energia é que é transmitida, tá certo? Não esqueça disso, só a energia que é transmitida. Aplicando a segunda lei de Newton, nós podemos obter uma equação diferencial geral, chamada de equação de onda, que serve para qualquer tipo de ondas. Então, vejamos aí a equação da onda. Veja só, primeiro vamos pegar aqui a perturbação, veja nessa figura, nós temos aqui um pedaço da corda, né? A corda ela está subindo, ela está oscilando aí, subindo com aceleração vertical AY, e ela está sujeita a duas forças, F2 aqui para cima e F1 para baixo. Esse comprimento da corda, ele tem aqui um elemento diferencial, né, dessa corda, um elemento dx, diferencial da corda, certo? Aí vamos trabalhar com isso. Veja que, para uma inclinação bem pequenininha, o L é aproximadamente o próprio dx, tá certo? E aqui nós vamos, então, lembrar o seguinte, que essas forças, elas podem ser projetadas. Aí, quando a gente projeta, olha só aqui, eu pego uma reta tangente e eu projeto a força F2, eu vou perceber que a F2x, ela está aqui na horizontal para a direita e F2y é vertical para cima. Se eu fizer a mesma coisa com a forcinha da esquerda aqui, nós vamos ter que
A F1x, ela está horizontal para a esquerda e a F1y está para baixo, só que ela é pequenininha, é muito menor do que essa F2y. Então, o que acontece? O que vai prevalecer? Vai prevalecer uma força para cima, para essa corda ser erguida, ser levantada e a onda se propagar, tá certo? Vamos ver então a equação aqui, ó. Veja só, como eu disse, a F1y ela é bem menor do que a F2y, como eu falei aí, né? Então você vai ter, aplicando aqui a segunda lei de Newton, ó, força resultante, que é o F2y menos F1y, igual a massa, que é o elemento de massa dm, né? É só um pedacinho que a gente está trabalhando, vezes a aceleração AY na vertical. Vamos voltar bem aqui, ó. Veja só, a F1 está aqui inclinado para baixo. O F1y está bem aqui, é pequenininho. Já o F2y é maior, por isso que nós calculamos a resultante para cima. É o F2y menos o F1y, tá certo? Então, a ideia aqui, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Só que eu estou pegando elemento pequenininho, então eu vou pegar elemento diferencial. Então, vai ficar F2y menos F1y igual a dm, o elemento de massa, vezes a aceleração vertical AY. Mas como é que a gente calcula esse elemento de massa na corda, dm? É o μ vezes dx. Estão lembrados? O elemento de massa dm é igual a μ vezes dx. Sabendo disso, e a aceleração na vertical, como é que a gente calcula? Ora, a aceleração ela é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Então, a aceleração da vertical é d2y dt2, é a segunda derivada da aceleração em relação ao tempo. Podemos ver também que dá para a gente fazer uma relação entre as duas componentes verticais, F2y, né, a F2y e F2, a vertical não. Para a própria corda 2, vamos voltar aqui. Opa, vem aqui. Se eu pegar o elemento aqui, ó, da força de tensão F2, ele tem aqui um elemento F2y, a projeção vertical, e tem a horizontal, certo? Eu posso, então, calcular essa inclinaçãozinha dela aqui, ó, essa inclinação que nós vamos chamar lá de S, esse S maiúsculo. Então, essa inclinação vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que é o F2y, dividido pelo cateto adjacente, que é o F2x. É lógico que a gente sabe que isso aí é tangente, mas lembre-se que se o ângulo é bem pequenininho, a tangente do ângulo é igual ao próprio ângulo, tá bom? Então, vamos lá. Aí nós vamos ter isso, ó. A tangente do ângulo, que é a inclinação, vai ser igual ao próprio ângulo lá, que vai ser quem? Essa inclinação, vamos chamar de S2. Essa inclinação será F2y, que é o cateto oposto, sobre F2x, que é o cateto adjacente, certo? Lembrando disso, vamos ver também que eu posso calcular o F2 usando o teorema de Pitágoras, já que F2x e F2y são os catetos, né? Então, eu uso aqui o teorema de Pitágoras. E usando o teorema de Pitágoras, eu percebo que o F2, aquela força F2, eu posso substituir pela força tensora T, tá? Força T de tensão, tá? F2, ó, vou considerar igual à própria força de tensão, é F2. Então, no lugar de F2, eu boto a força de tensão, que será a raiz quadrada de F2x ao quadrado, mais F2y ao quadrado. Continuando, a gente pode observar aqui, ó, que o F2x, ele é muito maior do que o F2y, ou seja, o F2y ele é muito menor do que o F2x. Lembram lá da figura? Pois é, ele é muito menor. Se ele é muito menor, então ele pode ser desprezado aqui. Resultado, vai sobrar só o F2x e extraindo a raiz, ele vai sair. Está aqui, ó. Então, nós vamos ter que o F2y, vem aqui por essa equação, ó, mexendo nessa equação. F2y é igual ao F2x, quem é o F2x? O F2x é igual à tensão, né? Então, ó, vai ser o F2x, que é a tensão, vezes o S2. Então, a gente descobriu aqui essa equação para o F2y, a partir dessa e dessa análise aqui que nós fizemos. Bem, sabendo disso, o F1y, quem seria? Né? Naturalmente, o F1y, fazendo a mesma coisa do outro lado,
será a tensão vezes a inclinação dele, S1. Tá? Cada componente vertical da força é igual à força de tensão vezes a sua componente, vezes a sua inclinação, tá? Então, F2Y é igual a tensão vezes S2, que é a inclinação dele, e F1Y é igual a tensão vezes S1, que é a inclinação dele também. Bem, com isso, substituindo lá na equação, nós vamos ter o seguinte, ó, substituindo aqui, vamos ter quem é o F2Y? É a tensão vezes S2, menos quem é o F1Y? Aí está aqui, ó, a tensão vezes o S1, igual. Quem é o elemento diferencial de massa? É μ dx, aí está aqui, ó, μ dx. E quem é a aceleração na vertical? É d2y dt2, está aqui. Então, essa equação nós obtivemos finalmente depois de trabalhar toda a estrutura desses elementos aí. Aí vamos pegá-la agora, vamos aqui, aqui está ela. A tensão vezes S2, que é a inclinação, menos a tensão na corda, vezes a inclinação do lado 1, é igual a μ dx vezes d2y dt2, certo? Sabendo disso, eu posso botar em evidência a tensão na corda. Aí vai ficar S2 menos S1 sobre dx, ó, posso trazer o dx para cá, igual ao μ sobre a tensão, ó, μ sobre a tensão, vezes d2y sobre dt2, né? Então, continuando, nós podemos, então, ver, lembrando que a inclinação é dy dx, né? Se a inclinação é dy dx, então nós podemos fazer o seguinte, derivar a inclinação em relação a x, né? Aí, se eu derivo a inclinação em relação a x, eu vou ter o seguinte, ds dx será igual, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu me ver. Não, aqui eu só substituir, né? Só substituir aqui. ds dx é ds dx del s. Assim, se eu fizer ds dx, aí ds dx será igual ao ddy dx, né? Então, vai ficar o seguinte, ds dx igual a μ sobre t igual a esse outro aqui. Vou chamar isso aqui ds dx, ou seja, a derivada do ângulo da inclinação em relação a x, ds dx. Aí, com isso, nós vamos ter a derivada de quem é o s, é dy dx, então a derivada de dy dx em relação a dx, igual a μ sobre a tensão vezes dy ao quadrado sobre dt2. Com isso, nós podemos, então, perceber que trabalhando em termos parciais, né, de derivada parcial, vai ficar assim, ó. Eu posso derivar parcialmente a segunda derivada parcial do y em relação ao x, será igual a μ, o μ, a massa específica linear sobre a tensão, né, a força de tensão, vezes a segunda derivada parcial de y em relação ao tempo. Então, nós temos basicamente essa relação aí com a derivada parcial. Com isso, nós descobrimos aqui a equação da onda. A equação da onda diz, vamos voltar bem aqui para uma outra coisa, ó. Quem é μ sobre a força de tração? É exatamente o inverso da velocidade ao quadrado. Lembre-se que a velocidade era igual à raiz quadrada da tração sobre a densidade linear. Então, você vai ter isso, ó, substituindo, por isso que aparece 1 sobre v ao quadrado aqui. Então, a segunda derivada parcial em relação a y e x é igual ao inverso de v ao quadrado, lembre-se que v é a raiz quadrada da tensão sobre o μ, vezes a segunda derivada parcial do y em relação ao tempo. Então, essa aqui é a equação de uma onda, ok, pessoal? Bem, vejamos agora o princípio da superposição de ondas. Vamos analisar aqui no experimento, né, virtualmente, como é a superposição de ondas. Vamos ver aqui, ó. Olha só que legal. Superposição de onda. Veja aqui. Nós temos essas duas ondas aqui em cima
e aqui é o resultado dela, é a onda resultante, tá? Então, eu tenho uma onda, a azul, ó, é y vezes o seno de ômega t, e a vermelha é ym vezes o seno de ômega t mais φ, elas estão aí defasadas. E nós temos aqui a onda resultante, ó, a onda resultante. Aí nós podemos alterar, olha só a alteração que eu posso fazer. Aqui está o ângulo, a diferença de fase é de 90 graus. Aí vamos mudar, ó, posso mudar essa diferença de fase. Olha só quando elas estão na mesma fase, olha só. Uma sobrepõe a outra. Quando estão iguais, igualzinhas, né? Quando estão igualzinhas, olha o que dá aqui. A superposição delas dá uma onda com amplitude bem maior, né? Agora vamos modificar isso, ó. Se eu for modificando a fase delas, olha só o que acontece. Estou mudando a fase, ó, um ângulo de 70 graus, aí mudando. Um ângulo de 100 graus, estou mudando aqui, veja que o ângulo está modificando bem aqui. Então, ó, eu vou mudar, agora eu vou botar aqui 180 graus, elas estão em oposição de fase, olha só aqui, ó. Pronto. Quando eu boto em 180 graus, elas estão em oposição de fase, olha como elas ficam, e a superposição, o que dá, ó? A onda resultante, ela morre praticamente, não vai ter nenhuma vibração, porque elas estão em oposição de fase, ó, 180 graus. Vamos mudar aqui novamente um pouquinho, ó, olha aí, certo? Então, você percebe isso, é bem legal. Isso aqui é o simulador VASCAC, que eu recomendo para você usar quando estiver aí estudando física, né? Então, tá aí. Vamos voltar lá. Ok, pessoal? Então, vamos continuar em nossa apresentação. Queremos agora trabalhar o princípio da superposição de ondas que nós vimos aí nesse experimento agora há pouco, né? Veja só, princípio da superposição de ondas. Ondas superpostas se somam algebricamente para produzir uma onda resultante ou uma onda total, como nós vimos agora no experimento aí do VASCAC, tá certo? Mas olha aqui na figurinha aqui à direita. Dois pulsos de onda estão se encontrando, eles vão se encontrar em sentidos opostos, e quando eles chegam, veja que a amplitude é somada, tá? A amplitude de cada um é somada, você vai ter um resultante, e depois disso, eles continuam a se processar como se nada tivesse acontecido. Bem interessante é isso, tá? Eles continuam a se propagar como se nada tivesse ocorrido. Então, é importante a gente lembrar isso aqui, ó. A amplitude da onda resultante, y', do x e t, né, em função de x e t, essa amplitude, ela é, na realidade, a soma das duas amplitudes, ó, a amplitude do y1 mais a amplitude do y2. Ou seja, a onda resultante de superposição de onda é só somar as equações das duas ondas para você ter o resultado, ok? Vamos ver aqui. Você viu agora no experimento VASCAC como é que fazia isso. Bem, então isso aí é chamado de interferência de ondas, tá? Quando uma onda se soma a outra, nós temos uma interferência. Vejamos aqui, o fenômeno da combinação de ondas é chamado de interferência. Interferência. E após interferirem uma com a outra, a propagação das ondas não é afetada. Olha só o que interessante, né? Uma onda pode chegar, se encontrar com a outra, mas a perturbação não vai alterar uma com a outra, e depois que passa uma pela outra, elas continuam se propagando normalmente. Muito bacana isso aí. Bem, então veja só, vamos imaginar aqui uma onda y1 em função de x e t, que é igual ao y máximo vezes o seno de kx menos ômega t. E vamos pegar uma segunda onda y2, que é em função de x e t também, que é um ym vezes o seno de kx menos ômega t mais φ, ó. Essa aqui está defasada em relação à outra, tá? Elas estão defasadas. Resultado. Quando nós somarmos, fizermos a interferência, né, a soma dessas amplitudes, nós vamos ter aqui que o y' de xt é igual ao y1 de xt mais o y2 em função de xt. Então, eu pego aqui a primeira e vou somar com a outra. Veja que só um elemento elas não têm em comum, elas estão em diferença de fase. E uma outra coisa, elas estão andando aqui no mesmo sentido, ó. Essa onda aqui tem um sinal de menos e um de menos, elas estão todas duas indo para a direita, tá? Mas estão defasadas.
Aí, veja só, quando a gente vai somar isso aqui, vai aparecer a soma desses dois senos, né? Você bota o y máximo em evidência e fica a soma dos senos. Aí nós temos que utilizar, né, uma identidade trigonométrica, que diz aqui, ó, o seno de um ângulo alfa mais o seno de um ângulo beta é igual a 2 vezes o seno de 1/2 de alfa mais beta vezes o cosseno de 1/2 de alfa menos beta. Tá? Então, é isso aqui que tem que ser usado. Após usar isso aí, olha que conclusão a gente chega. Que o y', né, a onda resultante, o total, será igual a 2 vezes o y máximo, vezes o cosseno de 1/2 de φ, vezes o seno de K menos ômega t mais 1/2 de φ. Então, nós chegamos a essa equação total aqui. Tá? Essa é a equação da onda de interferência. Então, aí está. O y' vai ser 2y' vezes o cosseno de 1/2 de φ, vezes o seno de kx menos ômega t mais 1/2 de φ, usando lá aquela identidade trigonométrica. Aí, nessa equação, a gente percebe o seguinte, que o y máximo aqui, ó, o y' em função de x e t é o deslocamento da onda, tá, de interferência. O 2y máximo vezes o cosseno de 1/2 de φ é o termo de amplitude, ó, que está relacionado com a amplitude da onda resultante, a onda produzida. E o outro termo, seno de kx menos ômega t mais 1/2 de φ, é o termo que está relacionado com a oscilação, é o termo oscilatório da onda resultante. Ok, pessoal? Bem, vamos ver aqui um exemplo disso aí. Olha só, nós vimos agora há pouco no material, né, no simulador, mas olha aqui, essas duas ondas, elas estão praticamente superpostas, ó. A onda Y1 e a onda Y2, elas são iguais, ó, estão aqui uma sobre a outra. Ou seja, a diferença de fase entre elas é zero. Quando acontece isso, olha a oscilação resultante, é a máxima possível da oscilação resultante, certo? Vamos ver o próximo. Olha esta outra. As mesmas duas ondas agora estão com uma diferença de fase de π radiano. O que é a diferença de π radiano? É meia volta, né? Lembre-se que uma oscilação completa é 2π radiano. Então, meio radiano é meia volta. Então, quando elas estiverem com a diferença de meia volta, que é π radiano, o que acontece? Semelhante ao que a gente viu agora no simulador VASCAC, olha só, a onda vermelha está aqui e a onda azul está aqui, mas elas vão se sobrepor. Qual é o resultado? Olha o resultado da onda resultante. Vai dar zero, né? O sistema vai zerar aí para a onda. Ó. Ficou zerado porque a diferença de fase entre elas é π radiano, que é meia volta. E nesse outro caso aqui, nós temos as duas ondas, Y1, que é a azul, e Y2, que é a vermelha, elas estão defasadas de 2π sobre 3. A diferença de ela é em 2π sobre 3 radiano, né? Que seria o quê? Em torno de 120 graus, né? Que π é 180, 180 por 3 é 120 graus. Aí você vai ter a resultante, olha só a onda resultante. Ela é bem menor do que essa aqui, ó. Quando as ondas estão sincronizadas, sem diferença de fase, nós temos uma maior interferência do que quando elas não estão. A interferência é bem menor. Ok, pessoal? Vamos lá. Aí aqui nós temos, então, algumas fases, né, e tipo de interferência. Ó. Quando estão a 0 grau, 0 grau, 0 grau, a amplitude da onda é só 2 lambda, é o dobro do comprimento de uma delas. Então, ela é totalmente construtiva, né? Se estiverem numa diferença de 120 graus, aí nós vamos ter, ó, 2π sobre 3 radiano de diferença. Aí nós vamos ter aquilo que a gente viu agora na última, só um YM, vamos ter uma oscilação intermediária. Se tiver a diferença de 180 graus, que é π, aí nós vamos ter, ó, o comprimento de onda é meio e vai dar zero aqui, é totalmente destrutiva. E assim por diante, certo? Aí, dependendo do ângulo, a gente descobre qual é a relação que elas vão ter. Essas três aqui, nós vimos agora no comentário anterior. Ok? Bem, fasores. O que são fasores, né? Os fasores, pessoal, eles são vetores de módulos iguais às amplitudes da onda. Qual é a amplitude? Aquele y máximo, tá certo?
Então, fasor tem módulo igual ao y máximo, iguais às amplitudes da onda, que giram em torno da origem com velocidade angular igual à frequência angular da onda, certo? Então, eles giram com velocidade angular igual à frequência angular da onda. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Aqui nós temos um fasor YM1, que está girando com a velocidade angular ômega, ele gira em torno do eixo aqui, né, vai girar em torno do eixo, exatamente em torno do eixo zero. Então, essa aqui seria uma onda YM1, aquela que a gente viu. E veja, o que a gente considera para o nosso trabalho? Somente a componente vertical dela, ó, Y1, desse fasor é que vai nos interessar. A componente horizontal não é trabalhada, certo? Olha só, o Y1, que é essa componente vertical, que é só ela que a gente estuda, ele será igual ao o YM1, que é o fasor, ó, o módulo do fasor, veja aqui, que é o módulo do fasor, vezes o seno de Kx menos ômega t. Então, você vai ter a equação da onda aí proporcionada por esse fasor, certo? Olha outros dois exemplos aqui. Se eu tiver, por exemplo, a onda 1, um fasor, ó, YM1, e é uma onda 2, diferença de fase entre elas é φ, com um fasor YM2. Cada um vai ter sua projeção aqui, ó. Cada um vai ter sua projeção. Aí basta a gente somar para ter o resultante. A mesma coisa aqui, ó, aqui já temos o cálculo do resultante, mas vamos ler aqui. Nós podemos usar fasores para combinar ondas, mesmo que as amplitudes sejam diferentes. Olha aí. Então, se nós tivermos amplitude diferente de ondas, nós podemos trabalhar os fasores. Então, o primeiro aqui, ó, o Y2 seria seno de Kx menos ômega t mais φ, ó. Está aqui o Y2, né? E eu vou somar com o o Y1 é aquele lá que a gente já tinha, né? Que é em função já estava aqui, né? Não tem um ângulo, ele não botou o ângulo, mas a gente percebe então que o Y resultante, ó, que é o resultante, será esse Y', ó, dado pela soma do Y1 mais o Y2, as duas projeções. Então, ele vai ser dado por isso, é o seno de Kx menos ômega t mais o ângulo beta. Veja que aqui nós estamos pegando aqui, ó, o fasor YM1, botamos aqui, e pega o outro vetor, que é o fasor YM2, e bota aqui, e calculamos o resultante. Aqui nós estamos utilizando aquele método da adição de vetores, que é o chamado método da linha poligonal. Estão lembrados? Então, aqui é o método poligonal. Aí você vai ter o vetor resultante, que é um fasor também, certo? Bem, as ondas estacionárias agora, vamos ver as ondas estacionárias. Ondas estacionárias são ondas produzidas por interferência mútua de duas ondas senoidais de mesma amplitude e mesmo comprimento de onda, que se propagam em sentidos opostos em uma corda. Então, são as ondas estacionárias. Vamos ver aqui, ó. Olha essas duas aqui. Eu tenho essa onda igual a outra, só que elas estão andando em sentidos opostos, né? Então, quando elas se juntarem, que for interferir, nós vamos ter um resultado bem maior. Essas ondas estacionárias produziram aqui uma onda resultante bem maior. Nesse outro momento, elas estão passando uma pela outra, mas há uma defasagem aí, né? Aquela defasagem de 180 graus, o pi radiano. Aí o que acontece? Ó, some todos os pontos, ó. Que aqui nós temos no período 1/4, né? Um tempo igual a 1/4 do período. E por último, se a gente pegar aqui no meio período, ó, nós vamos ter, e quando elas se encontram, esses valores vão se somar e nós vamos ter também uma onda resultante parecida com a primeira, certo? Então, aqui no meio período. Então, assim, nós temos as ondas que podem ser produzidas, são chamadas de ondas estacionárias. Vejamos aqui, ó. A primeira onda, ela é dada em função de y vezes o seno de Kx menos ômega t. A segunda onda, como ela está vindo em sentido contrário, lembre-se, a gente usa o sinal de mais. É igual à primeira, mas só muda o sentido. Aí, ó, fica com o sinal de mais aqui. Aí, quando a gente jogar na equação da soma, né, vamos ter que a onda resultante é o y1 mais o y2. Então, a gente repete a 1
e repete aqui a 2, beleza. Aí, quando faz isso, quando vai calcular essa soma usando aquela função trigonométrica, nós chegamos que a onda resultante y' será 2ym vezes o seno de kx vezes o cosseno de ômega t. Esta é a onda resultante, que é uma onda estacionária. Bem, as ondas estacionárias também elas podem sofrer reflexões em uma interface. Por exemplo, aqui, né, nós temos a onda se propagando e veja aqui nessa propagação, quando a onda está presa em um ponto, ela, ao se propagar e incidir nesse meio, ela sofre uma reflexão e inverte o seu sentido, ó. Inverte o sentido do pulso. Se ela não tiver presa, olha só, aqui tem um anelzinho, quando ela chega e se propagar aqui, ela não sofre inversão do sentido do pulso, ó. Veja, ela veio por cima e continua e volta por cima, porque o pulso é móvel aqui, nesse outro ponto ele é fixo. Vamos ver bem aqui no experimento, experimento do Vascar que nos mostra isso. Olha aí, ó. Reflexão de onda, olha só. A de cima, ela sofre uma inversão no pulso, né? Veja aí que ela sofre uma inversão porque o ponto está fixo. Então, sofre uma inversão. Já de baixo, ele não sofre uma inversão na reflexão. Ele sobe e volta. Volta do mesmo jeito porque o ponto não é fixo. Ok? Como explicar isso? Ora, bem aqui nesse ponto que está fixo, ele vai fazer força na corda em sentido contrário, que inverte ela. E esse outro aqui não faz força na corda. Então, ele sobe e desce, não sofre a inversão, tá ok? Vamos lá. Pois bem, continuando aqui nossa apresentação, nós vamos ter o seguinte: ondas estacionárias e ressonância, né? Olha só aqui, uma onda feita numa corda, tá? A onda feita numa corda, ela está vibrando aqui. O comprimento da onda aqui, dessa corda, vai ser metade do comprimento de onda, veja só. Porque aqui você não tem uma oscilação completa, só tem meia oscilação. Nessa outra aqui, nós temos o comprimento de onda igual ao próprio comprimento da corda, em duas oscilações. E nessa outra aqui, nós temos o comprimento da corda, é 3 lambda sobre 2, né? Então, veja, se você botar aqui, nós vamos ter os elementos lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2 e 3 lambda sobre 2. Então, em certas frequências, a interferência produz ondas estacionárias que entram em ressonância. E essas frequências são chamadas de frequência de ressonância. Vamos ver aqui no experimento, novamente no Vascac, esse exemplo aí da frequência de ressonância. Ó. Olha só. Vamos ver. Nesse aqui não. Se já vimos. Não é nesse. Eu vou pegar bem aqui o outro. Rapidão, a frequência de ressonância aqui no Vascac. Veja só, o Vascac é muito legal, viu, pessoal? Recomendo para vocês. Vou deixar aí na descrição do nosso vídeo. Deixe seu like, viu, pessoal? Se você está gostando aí da aula, explicação, certo? Vamos ver bem aqui, onde nós temos aqui. Olha só. Aqui nós temos exatamente a interferência acontecendo. Ó. Quando eu tenho somente meio comprimento de onda, né? Ó, meio comprimento de onda. Aí vamos ver aqui. Aqui eu tenho o primeiro harmônico. Olha o segundo harmônico. Ó. Ele oscilando aí. Vamos ao terceiro harmônico. Olha aí, ó. Veja que a corda está presa nas duas extremidades. Olha o quarto harmônico. Aí está. O quinto. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, o quinto e o sexto. Olha aí. Aí você tem esse harmônico. Aqui está preso nas duas extremidades. Vamos mudar um pouquinho para ficar preso só em uma extremidade. Olha só. Aí está o harmônico.
né? E vamos pegar aqui, olha só aí. Nesse caso, você vê bem as ondas de interferência, né? A ressonância acontecendo aí, com o primeiro elemento, o segundo, terceiro, ok? Vamos então voltar lá. Pois bem, continuando nossa aula, nós vamos agora ver as ondas estacionárias e a ressonância. Pois bem, já vimos esse slide. Aí veja só, para trabalhar essas ondas estacionárias, né, em cordas, por exemplo, nós vamos ver aqui que há uma relação bem clara aqui entre o comprimento de onda e o comprimento da corda. A gente vê que lambda, ele é 2L sobre N, ó. Perceba que você vai ter que L é meio lambda, L é 2 lambda sobre 2 e L é 3 lambda sobre 2. Então, esse N é como se fosse aqui o 1, 2 e o 3, ó, que está multiplicando o lambda. Se eu isolar o lambda, eu vou levar o 2 multiplicando o L e o N dividindo o 2L. Aí fica assim, lambda igual a 2L sobre N. Então, o comprimento de onda é 2L dividido por N, onde esse N é um número inteiro, né, de oscilação que você está trabalhando aí, que seria os fusos aqui que a gente chama. Eu tenho um fuso, quando eu tiver 2, quando eu tiver 3, aí eu uso esses numerais aí. E a frequência, como é calculado? Ora, a frequência é a velocidade da onda dividido pelo comprimento de onda. Como o comprimento é dado por isso, quando a gente substitui, nós vamos ter que a frequência será n vezes a velocidade sobre 2L, onde esse n, lembrando, vale 1, 2 e 3. Aí você tem como calcular a frequência da onda aí, certo? N vezes V sobre 2L. Vamos ver lá no simulador novamente como aparece isso aí, gente. Olha só aqui o simulador. Veja só. Aqui eu vou pegar a situação de uma corda presa dos dois lados. Deixa eu ver aqui. Os dois lados. Pronto, ó. Tá presa aqui e aqui. Quando nós pegamos o primeiro harmônico, é só esse, ó, o primeiro harmônico. Você tem o comprimento L, é só 1/2 de lambda. Tá? Só 1 vezes lambda sobre 2. E a frequência? A gente chama isso aqui de frequência fundamental. Aí, quando eu pego esse segundo, ó, quando eu pego 2 lambda sobre 2, né? Nós temos a frequência agora, ela é o dobro da frequência fundamental, é 2F0. No próximo, ó, se eu pegar agora 3 vezes lambda sobre 2, olha as ondas produzidas. 3 vezes lambda sobre 2, aí a frequência será o triplo da fundamental. Então, aquele número n vai multiplicando sempre aqui. Olha agora, se eu pegar 4 vezes lambda sobre 2, ó, a frequência é 4 vezes F0. Se eu pegar 5, ó, 5 vezes F0. Se eu pegar 6, e assim por diante. Ok, pessoal? Então, um simulador aí, Vascac, bem legal aí que você pode utilizar. Vou parar aqui. Vamos lá. Bem, voltando então, nós vamos ter o seguinte. As ondas estacionárias, né, são dadas por isso. O comprimento de onda é 2L sobre N e a frequência é N vezes V sobre 2L para a corda presa dos dois lados. O conjunto de todos os modos de oscilações possíveis é chamado de série harmônica. E nós vimos lá as séries harmônicas. Aqui eu tenho um harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, tá? E N é o número harmônico do enésimo harmônico que você está trabalhando. Aqui eu teria o 1, o 2, o 3, cada um tem o seu harmônico, certo? E é isso aí, pessoal. Nós terminamos agora aí nossa aula, certo? Vamos agora incluir aí na internet para que vocês possam ver direitinho, né? Trabalhar direitinho. Vou parar bem aqui a apresentação. Voltar aqui. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós vimos aí, trabalhamos as ondas, né? Trabalhamos seus efeitos, suas equações, a velocidade, o comprimento, a frequência, a potência, tá ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e
peço a você, né, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novos vídeos que nós vamos estar fazendo, tá? Nós vamos fazer vídeo de experimento, tem alguns experimentos já marcados, combinados para serem feitos, tá? Então, se inscreva e deixe seu like aí no nosso canal, ajude o canal, o Show de Física a crescer, tá bom, pessoal? E a todos vocês que assistiram o vídeo, espero que tenham gostado, continue assistindo os vídeos e bons estudos a todos, pessoal. Valeu, até logo mais e um forte abraço. Tchau, tchau.